Fala, galera! Hoje é dia de jogo. Hoje é dia de jogo importantíssimo para o Cuiabá na Copa Sul-Americana. Enfrenta o Lanús, uma das equipes que fazem um bom campeonato argentino. Está na parte de cima da tabela do seu grupo, tem Boca e Racing. Então vive um bom momento a equipe argentina. O Cuiabá vem de uma vitória não tanto encantadora diante de uma equipe inferior no campeonato nacional, no campeonato estadual, no campeonato regional. Então, é um confronto que tem um choque de uma equipe que joga muito bem em casa, mas que não fez uma boa Copa Sul-Americana na última vez que jogou, diante de uma equipe tradicional que faz o bom campeonato argentino. Esse histórico a gente já teve na Copa Sul-Americana em edições passadas, quando o Cuiabá jogou. O Cuiabá já jogou duas Copas Sul-Americanas em sua história. Uma em 2016, após ganhar a Copa Verde em 2015, no Milagre do Pantanal, e depois, calma, é, e depois, em 2022, já um pouco mais à frente da sua história, mais recentemente, e este vai ser o parâmetro de corte para a gente aqui nessa live, nesse vídeo, perdão, a gente vai analisar a trajetória do Cuiabá e o jogo de hoje. O Cuiabá não tem, só tem um desfalque importante, Matheus Alexandre é baixa desse time, então o Cuiabá deve usar outra opção. O Matheus Alexandre oscilou entre titular e reserva nesse início de temporada, certo? Então o Raylan deve ganhar posição. Outro lateral que segue na briga, mas deve ser reserva, é o Riquelme. Então o Cuiabá deve manter uma escalação muito parecida que entrou na final, com o Valtão no gol, Raylan, Marlon, Bruno Alves, Ramon, Lucas Mineiro, Fernando Sobral, Guilherme Madruga, então já é uma mudança com o Guilherme Madruga entrando, certo? Então, Guilherme Madruga entrando no time. Guilherme Madruga, Derek Lacerda, Isidro Pita e Daverson. O meio de campo mais solto, né? Eu acho que o Madruga tem um pouco mais de liberdade. Como eu disse na live, primeiro jogo contra o Brasiliense e também no vídeo pós-Luverdense, não acredito que que o meio de campo que jogou parte do estadual, o meio de campo do estadual foi o Lucas Mineiro, Madruga e Lucas Fernandes. Não acho que esse vai ser o meio de campo do Cuiabá no Brasileiro. E já mudou. O Fernando Sobral já tomou uma posição, já garantiu a posição dele nesse meio de campo do Cuiabá. E essa terceira vaga, que segue em disputa entre Guilherme Madruga, entre Lucas Fernandes, então, assim, vai estar aberta porque eu não vejo esse cara. Para mim, a terceira vaga do meio de campo é do Denilson, se ele voltar. O meio de campo do Cuiabá pode ser Denilson, Sobral e Lucas Mineiro. Acho pouco provável. O Denilson não volta, o Denilson não aparece. E fico triste porque gosto muito do futebol do Denilson desde a estreia dele lá em 2022. 2021, né? Acho que foi 2021. 2021. É um jogador muito promissor, gosto bastante do Denilson. Então, felizmente não devemos ser o Denilson. Nessa temporada deve sinalizar a sua saída mesmo. Mas esse meio de campo deve ser esse. Na defesa, Matheus Alexandre e Riquelme, para mim, ainda são titulares do Cuiabá. Os testes, hoje é o primeiro grande teste do Cuiabá. O Cuiabá teve 3 testes na temporada. O primeiro foi contra o União na fase de grupos ainda, na primeira fase do Campeonato Mato Grossense. É o adversário mais forte que o Cuiabá enfrentou. Não foi bem. O Cuiabá teve um outro teste, não pelo nível da equipe, mas pela pressão da torcida, pela pressão da rivalidade e por todas as questões extracampo, incluindo a questão do Dutrinha, que foi contra o misto. O Cuiabá venceu mais aquele jogo, mais emocional e na camisa, principalmente na força do elenco, nas peças individuais do time coletivo. O Cuiabá teve um teste diante da Portuguesa, não foi bem, empatou 0-0, não perdeu porque o centroavante frio, tirava de entrar, estava frio, não conseguiu converter a chance criada pela Lusa, lá do interior, lá do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador. E o outro teste foi a final do Campeonato Mato Grossense em casa, não fez uma partida criativa, uma partida bem sonolenta, mas o Cuiabá tem uma característica. Quando quer jogar
Às vezes tem a bola ou não tem ela. O jogo fica cozido, fica cozinhando em banho-maria e de repente o Cuiabá, pum, tira uma chance e finaliza. Contra o União, as duas grandes chances da segunda etapa parou no goleiro Caio. Mas poderia ter sido um 3-0 para o Cuiabá, nesse momento, nessa ocasião, depois do 1-0. Porém, poderia ter sido 1-1. O União jogou melhor em algum momento da partida e criou para empatar, mas sofreu na questão física e na perca, né, durante a partida de alguns jogadores importantes do elenco. Eu vou trazer a instalação do Lanús. Se você for reparar bem, não tem nenhum grande jogador, como a gente já viu em outros momentos. Tem o Acosta, Soler, Luciati, Munhoz, Juan Cáceres, Loaiza, Bódio, Pena Biofre, Marcelino Moreno, Carreira e Bull. Esse Marcelino Moreno é boliviano, se não me engano. Um jogador interessante, esse Marcelino Moreno. Eu acho que é um dos destaques desse Lanús aí. Não, eu costumo assistir pelo menos um jogo dos adversários do Cuiabá. Mas reta final de estadual, Copa Verde, tudo isso, não assisti nenhum jogo do Lanús nem melhores momentos. Mas pelos números, é uma equipe que, por ser argentino, já seria chato de enfrentar. Por estar bem no campeonato argentino, ainda mais chato de enfrentar. Então é uma equipe enroscada. O Cuiabá jogou em 2022, eu vou mostrar, sem o som, vou mostrar. Enquanto eu vou falando, eu vou. Sacanagem comigo, né? Eu baixei o vídeo errado. Mas assim, o Cuiabá naquele momento vivia uma oba-oba, né? O Cuiabá estava voltando à Sul-Americana, sabia jogar em 2016, perdendo para a Chapecoense, um jogo muito estranho, o Cuiabá venceu de 1-0 o Daxon, lá em Chapecó, saiu na frente, tomou uma virada, e nos minutos finais, o Cuiabá estava avançando, nos minutos finais o Cuiabá toma um gol, e aí é um balde de água fria no Cuiabá. E assim, foi frustrante. Eu não lembro, cara. Eu acho que a ida passou no Sport TV. Eu não lembro se a volta passou no Sport TV. Não lembro mesmo. Mas eu lembro de acompanhar o momento a momento do GE e ver o Cuiabá tomar aquele gol no finalzinho. Foi sofrido, né? Porque o Cuiabá não fez um jogo ruim. E era uma equipe de Série A contra uma equipe de Série C. Outro patamar de diferença do tamanho das equipes. E é uma Chapecoense muito forte, que deu muito trabalho na temporada. Chega à final, é uma Chapecoense que dificulta muito os jogos em 2016. 2016. É uma equipe muito chatinha de se enfrentar. É uma equipe que vai dar trabalho para o Palmeiras, por exemplo. Palmeiras campeão brasileiro aquele ano. Então, é um jogo é uma equipe muito complicada. E também, naquele momento, passava a Sul-Americana meio arrastado. Dali em diante vai fazer bons jogos. Mas sofreu a passada do Cuiabá. E aí viria esse campeão naquele trágico acidente do avião. Em 2022, eu estou até com a tabela do grupo aqui, para a gente poder falar daquele momento, né? O Cuiabá, naquele momento, usou a Sul-Americana como competição de segundo nível. Cuiabá usou o titular na estreia contra o Melgar e reserva um misto contra o Racing e reserva nos outros jogos. E o Cuiabá ainda deu azar que o Walter machucou. Então, no jogo com o Racing, o João Carlos foi titular. Comprometeu? Não. Mas até a liderança do Walter não teve naquela partida. O Cuiabá ficou em terceiro em um grupo com Melgar e Racing, que é uma coisa completamente maluca. O Melgar passou, o Racing foi eliminado. No momento do sorteio, o Racing era o líder do campeonato argentino. E o Racing foi levando a Sul-Americana nas coxas. Na última rodada, o Racing bateu o River Plate. Sim, bateu o River Plate lanterna no grupo, o River Plate horroroso. O River Plate é horroroso. E o Racing foi levando ali, ganhando de margem de erro, margem pouca. E aí o Melgar faz um terceiro gol no Cuiabá, nos últimos anos da partida, e elimina o Racing. Porque era uma competição num outro formato. Só passava o primeiro e este primeiro pegava o terceiro da Libertadores.
Foi a primeira vez que eu falo de grupos nesse formato. O Ceará, que estava até, o Ceará está um pouco abaixo, fez a melhor campanha da história dessa competição, 18 pontos, ganhou todos os jogos. No grupo do Cuiabá, que a gente tem que falar, aqui, ó, o Cuiabá venceu só o Melgar por 2-0 e venceu o River Plate no Uruguai, lá no estado de Montevideo. Um jogo praticamente sem público, porque assim, o River Plate é muito pequeno, muito pequena, né? E não é tão tradicional. Então o Cuiabá venceu só o River Plate e o Melgar em casa, o River Plate fora, o River Plate no Uruguai. Então o Cuiabá, naquele momento, fez uma campanha bem abaixo, os times, como eu disse, os times reserva. Por exemplo, se o Cuiabá ganha do River Plate em casa, o Cuiabá teria 9 pontos. Se o Cuiabá pelo menos empata com o Racing em casa, o Cuiabá estaria 10 pontos e passaria o Racing, consequentemente. Poderia ir na última rodada para um jogo de empate, ou dependendo do saldo classificado naquele momento. Mas foi um campeonato que o Cuiabá começou muito mal. O Cuiabá, até na terceira rodada, poderia sumir a ponta do Campeonato Brasileiro. E eu lembro que foi um jogo bem ruim aqui em Cuiabá contra o Atlético Goianiense. E aí, daquele empate com o Atlético em diante, é um desastre. O Cuiabá desanda, o Pintado não consegue arrumar o time, o Cuiabá toma um sonoro 4-1 do Santos na Vila Belmiro e vai tropeçando, não ganha, perde do Racing, não vendo a cor do caroço, um jogo, curiosamente, em uma tarde fria em Cuiabá. O Racing se sentiu em casa, venceu bem, foi eliminado da Copa Sul-Americana naquela derrota, perdeu para o River, perdeu para o Racing, se complica em jogos. Então o Cuiabá fica de fora da Sul-Americana e passa por uma crise no pior ano de Série A do Dourado, que foi em 2022. O Cuiabá não caiu por um milagre naquele momento. O Cuiabá termina o campeonato numa situação que ele cairia em todos os campeonatos. De 2011 para cá, o Cuiabá cairia em todos os campeonatos, exceto naquele ano. Eu vou tentar ver se eu acho o gol do Cuiabá no meu lugar, porque é um jogo que o Pelelton entra e muda a história do jogo. Muda a história do jogo. Um jogo muito interessante naquela ocasião. Um Cuiabá, assim, como eu posso dizer? Um Cuiabá muito diferente. A gente pode até... O Cuiabá até faz um gol. Eu lembro que o Cuiabá faz um gol com o Valdívia e o juiz anula. O juiz anula para dar pênalti, salvo engano. O Valdívia faz o gol, a gente comemora, fica maluco, o juiz fala, não. Foi pênalti no Elton antes. E aí o Elton vai cobrar o pênalti pro Cuiabá. Eu vou até colocar aqui, neste momento, que o Cuiabá vai bater o pênalti, não reparem na negócio, porque eu vou botar até nas imagens da Copa Sul-Americana, tá? O Cuiabá faz o gol com o Elton, tá vendo? Ele bate o pênalti, ele perde o pênalti e no rebote ele acaba marcando. O goleirão era o goleiro da seleção peruana naquele momento, né? Experiente. O Cuiabá faz um jogo de muita pressão, mas sofre bastante para fazer os gols. O Pelelton salvador da pátria naquele momento. Então, o Cuiabá sofre naquele jogo. Eu posso até trazer a escalação aqui dessa partida, porque é uma equipe muito diferente do Cuiabá. Cuiabá muito diferente. Um Cuiabá com repatriando para o futebol mato-grossense o Valdívia. Um Cuiabá com o Everton. E o Everton chega grandão nesse momento. O Elton faria, né? O Everton vai fazer um gol depois, né? Mas esse momento é um momento muito bom do Everton pro gol em final. O Cuiabá atropela mesmo a equipe do União na final do campeonato. Então o Cuiabá chega muito grande para essa partida, vence, né? Sofre um pouquinho, mas vence. Eu lembro que foi uma partida que a Raça até fez um protesto, o Cuiabá goleia por 4-0. O que você espera do seu time? Que ele vá, aplaude o torcedor, que os jogadores do Cuiabá não foram. E aí teve muita... A Raça Cuiabá chegou, ficou calada, depois começou a cantar. E aí deixa o time do Cuiabá, ó.
com o Walter no gol. Esse I aqui, não vou ter tempo. Mas João Lucas, Marlon Lamperior. Esse aqui quem que é? Ah, Igor Carius. Até tiraram a foto dele por causa do escândalo. Iaquino, filho. Quem é Iaquino? Cristian Rivas e Marcão, 2 volantão do Cuiabá. Olha que loucura. Alisson, Osório, PP e André. Cuiabá, desse meio para frente aqui, ó, por exemplo, jogadores que não deixam saudades. O PP em outra posição, mas o PP eu acho que é o único desses aqui que o Cuiabá sente saudade. O Marcão, o Cuiabá tem um carinho muito grande, que o Cuiabá subiu para a Série C, da Série C para a Série B, o Marcão na volância. Da defesa é uma defesa titular, mas do meio para frente é uma equipe mais, assim, diferenciada. O Rivas até chora em umas partidas como titular. O Alisson, o PP, o Valdívia vai entrar. Entendeu? Vou até mostrar o banco do Cuiabá. Gava entrou, monstro Gava, um abraço pro Gava. Elton, Valdívia, Everton, André Luiz. O Everton entra na partida contra o Fortaleza. Ele é titular, faz o gol da vitória do Cuiabá jogando em Fortaleza, a primeira vitória do Cuiabá lá depois de muito tempo e tal. Curiosamente, o Cuiabá os últimos 2 jogos em Fortaleza, diante do Fortaleza. Então, o Cuiabá um pouco mexido, uma equipe diferente, Rodriguinho no banco, João Carlos aqui, Joaquim era reserva daquele time ainda, era um outro momento do Cuiabá. Felipe Martins aqui no banco, entrava, tinha uma importância bastante nessa temporada, ele vai perder um pouco, né, porque a temporada que ele vai embora. E na reta final ele ainda machuca no ano, fica um bom tempo fora. Esse time do Cuiabá ainda vai perder o Alisson e o Valdívia por questão de não querer jogar, segundo a diretoria do clube. Então, assim, juro muito importante. Arena, ingressos a R$20, inteira 10 a meia, setor leste, setor oeste 80, torcida visitante, você que quer secar o Cuiabá, que eu sei que tem bastante também que vai, R$50 no norte superior para torcida visitante do Lanús, tá? É isso. Para assistir a partida, Felipe, não vou conseguir ir, jogo de 6 horas da tarde é sacanagem. Paramount Plus, só na Paramount vai passar esse jogo aí. Então, você vai ter que assinar a Paramount. Já conversei com o diretor, que nós vamos ter que rachar isso aí, ó. Porque eu não vou pagar essa Paramount só para assistir. Estou até pensando para ver o que eu vou assistir na Paramount. Porque só para ver o Cuiabá, todo respeito ao meu time, é complicado. Existem futimados da vida aí. Estou considerando uma das 2 hipóteses. Mas para assistir a partida, só na Paramount. Beleza, galera? Beleza a parte. Então, depois da partida, eu não sei o que eu vou fazer hoje, confesso. Hoje eu vou trabalhar a primeira vez como repórter no estádio, então estarei na zona mista e na coletiva. Não sei se vou precisar gravar um conteúdo no estádio, porque a gente tem uma regra e tal, mas prometo trazer as informações no Instagram, então corre para o Instagram, no YouTube, talvez só amanhã cedo, beleza? Então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações e até a próxima.